Fala, meus queridos! Hoje eu vou responder algo que, se você ainda não tinha observado, você vai observar agora e já vai entender todo o fenômeno, e tem muitas implicações. E ele é o motivo pelo qual, a turma que toma veneno, ela cresce mais da cintura para cima do que da cintura para baixo. Você vai ver os ditos hormonizados. Eu não gosto desse termo, porque para mim hormonizado é quem tem hormônio, então todo mundo é hormonizado, porque algum hormônio você libera, Mas a turma do doping ou do suco ou do ciclo, ela costuma crescer mais da cintura para cima do que da cintura para baixo. Quando começa a tomar, eu não tô falando que a galera vai ter a perna fina, porque, seria uma incoerência. De quebra, a gente ainda vai entender porque é mais fácil você ver mulher com a coxa grossa do que com o braço grande. Eu tô falando mulheres naturais, Você vai ver porque normalmente você vê mulher com a coxa grossa, que tem muita força nos membros inferiores, mas isso não se reproduz com membros superiores. E aí, você vai entender algumas coisas também sobre os esteroides anabolizantes androgênicos. Então, como sempre, eu falo de estudos, então hoje eu vou citar vários estudos, todos estarão na descrição do vídeo, então se você quiser entender melhor sobre os métodos, como eles foram feitos, é só ir na descrição do vídeo, lá no finalzinho, tem os estudos que eu citei. E eu também gosto de dar os materiais complementares para você estudar. Desculpa. O primeiro deles é o meu livro de hipertrofia. Por que eu recomendo esse livro? Porque você vai chegar lá e vai ter um capítulo em que eu falo sobre hormônios, Inclusive, no capítulo que eu falo sobre hormônios, sobre mecanismos de hipertrofia, eu até apresento um pouco dessas questões de receptor androgênico e por aí vai. No caso, a gente tem aqui isso no capítulo 3. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você comprar o meu livro. Quando você for, se você trabalhar com emagrecimento também, você já procura esse livro. Aí você comprando os dois, o frete ele sai mais barato, do que você comprar separadamente. Aí você pode parcelar, fica legal para você. Então, primeira sugestão de leitura é o livro de hipertrofia, Lembrando que compra também de emagrecimento. A segunda é o meu streaming. Ele se chama Nerdflix. E quando você entrar no Nerdflix, você pode procurar lá por esteroides anabolizantes e você vai ver uma série de aulas, tá? Uma outra aula que pode ser muito relevante para o tema de hoje é a aula sobre fisiologia feminina, porque lá eu abordo sobre os hormônios femininos, sobre questões específicas das mulheres que vale muito a pena se você é mulher, se você treina mulheres principalmente. E, gente, se você tá na dúvida se deve ou se não deve assinar o Nerdflix, eu digo que ele é muito barato, custa R$ 34,90 por mês, e olha só o tipo de depoimento que eu recebo. Professor, hoje quero só agradecer e dizer que uma das coisas mais fã que eu fiz foi assinar o Nerdflix. Obrigado. Gente, ele serve se você é um profissional que já trabalha há muito tempo, porque ele tem as informações científicas atualizadas. Ele serve se você é um estudante de educação física, porque você já vai aprender o que há de melhor. E ele serve se você é um praticante, porque ele te orienta nas melhores práticas. Então você tanto vai conseguir selecionar melhor um profissional, quanto você vai conseguir se virar se você não encontrar um profissional tão bom assim, tá? Se você tem um depoimento do Nerdflix, é só você deixar, Eu vou tirar o print e vou colocar nos meus próximos vídeos. E não se esqueça que você também pode apoiar o meu trabalho se tornando membro. Você pode ser membro a partir de R$ 4,99, mas eu recomendo o membro prata, que você paga R$ 7,99. Tem acesso a conteúdos exclusivos e tem prioridade na hora de tirar suas dúvidas. Isso vai até o diamante. O diamante vai ter pelo menos uma aula completa por mês para assistir. É top do top do top. De graça, não custa nada, só o movimento dos seus dedos é deixar o like no vídeo e se certificar que você está seguindo o canal. Segue a vinheta e vamos nessa! Vamos lá, turma. Essa introdução é importante, tá, gente? Porque principalmente quando eu falo daquela parte onde você vai aprender mais. Porque a galera fala, não sei o que, faltou dizer isso, o vídeo tá incompleto. Gente, é YouTube. Se você quiser estudar mais, tem livro e tem aula. Mas a primeira coisa que vocês precisam entender é que essa história que eu falei da cintura pra cima é um fenômeno real. Por que eu digo que é um fenômeno real? Porque senão a gente cai naquele argumento, idiota das exceções. Eu vou dizer, existe uma dificuldade de desenvolver membros inferiores. Aí o cara vai falar, o Frank Zane, eu não sei o que, os fisiculturistas com a perna desse tamanho. Então, obviamente, que a gente vai ter que dar informações pra você ter certeza que eu não tô aqui
vozes da minha cabeça. E uma parte dessa resposta vem de um estudo de um cara chamado Ian Johnson, que ele pegou 268 homens e 200 mulheres. O que ele fez? Essa turma tinha idade de 18 a 88 anos e ele colocou a turma numa ressonância magnética. Lembrando, né? Ressonância magnética é isso aí. Cara, eu não sei se vocês já fizeram ressonância magnética, né? Eu me lembro que uma vez, né, eu não tinha grana, não tinha plano de saúde, eu precisava fazer uma ressonância. Os caras falaram, não, a gente faz de graça, mas você vai ter que ser cobaia. Eu passei uma manhã inteira dentro dessa máquina. E aí, quando eu conto isso pra galera, eu falo, não acredito nisso, né? O meu mestre de jiu-jitsu, mestre Bianchi, casca grossa, um lutador do caramba, um professor do caramba, ele é um cara que não gosta de ficar ali dentro. Imagina você ficar ali dentro para fazer um scanner do seu corpo inteiro. Minha mãe também tem uma claustrofobia. Mas assim, eu não sei se é muito tempo ou se é pouco, mas a turma tinha que ficar 25 minutos dentro dessa câmera, porque eles tinham que avaliar o corpo todo. Aí eles fizeram imagens de todos os músculos, né, de vários segmentos, e com base nessas imagens, eles estimaram a massa muscular dessas pessoas. Então olha só que interessante, esse gráfico é muito bacana, né? Porque ele mostra a massa muscular estimada em quilos, aí ele tem o percentual dessa massa muscular que está na parte superior do corpo, que é a parte cinza, e o percentual que está na parte inferior. Então, independente de ser homem ou mulher, tem mais músculo na parte inferior, sem dúvida nenhuma. Agora, o que você percebe? Que o homem, ele tem 43% de músculo da cintura para cima, enquanto a mulher tem 40%, ou seja, nessa distribuição, a proporção de músculo que está da cintura para cima, ela é maior nos homens do que nas mulheres. Então, de fato, o homem tem mais massa muscular da cintura para cima do que as mulheres. Aí eu sei que de repente vai falar, mas é uma coisa cultural, tem a ver com treino, mas gente, isso permanece mesmo que homens e mulheres façam o mesmo treino. E isso tem também um estudo, né, da época que a galera fazia biópsia à vontade, é um estudo do grupo do Holloway, e ele pegou fisiculturistas homens e fisiculturistas mulheres. Então era para ser uma galera de alto nível, né? E essa galera tinha que ter competido, né, ganhando campeonatos estaduais ou ficando no top 5 dos campeonatos nacionais. E o que ele verificou? Né, que todos tinham o mesmo histórico de treino. Então a mesma quantidade de horas, fazia a mesma quantidade de exercício de bíceps. E aqui ele fez uma avaliação que antigamente se fazia muito e hoje eu não estou mais vendo falar, que é isso aqui, ó. Pesagem hidrostática, velho, eu já fiz isso, né, e tem uma maneira que você faz, que é com diluição de hélio, né, que a avaliação do volume residual pulmonar, né, que eles fazem, e se não tiver isso, você tem que ficar imerso e soltar todo o seu ar. Então essa aí é a avaliação por pesagem hidrostática. Na verdade, gente, o que isso vai fazer? Isso vai te dar a densidade do corpo. Eu sei que aí você fala, mas como é que isso avalia a composição corporal? Né? Quem for da área e tiver curiosidade, ou quem não for e tiver curiosidade, no Nerdflix tem aulas em que eu falo sobre avaliação física. Muitos dos métodos, como as dobras cutâneas, eles estimam a sua densidade. Por quê? Porque o osso tem uma densidade, o músculo tem uma densidade, a gordura tem uma densidade, então com base nessa densidade você estima o percentual de gordura da pessoa. Então é um método direto de você ver densidade, né, e costuma ser bastante fidedigno, tá? Depois vocês conferem essas aulas aí. Legal. Além disso, eles também fizeram biópsias, né? Eles tiraram pedacinhos do músculo para avaliar o tamanho das fibras do músculo, no caso, o bíceps. E olha só, de novo, os gráficos desse estudo. Vamos lá. Você tá vendo só? A barrinha branca é o homem. Então você vê as fibras tipo... Perdão, a barrinha branca é a mulher, você vê as fibras tipo 1 e tipo 2, e a barrinha preta é dos homens. Caramba! Então, mesmo os dois sendo fisiculturistas, mesmo os dois fazendo a mesma quantidade de treino, eles vão ter diferenças, sim, no tamanho dos músculos da cintura para cima, e aqui especificamente no bíceps. Inclusive, né, quando você faz uma relação entre o tamanho do bíceps, né, os músculos do bíceps, a área de secção transversa e a massa muscular total, no homem isso é muito maior. Então, de fato, mesmo que a mulher se mate, faça a mesma coisa que o homem, não dá para ela ter o braço do homem. E aí vem a questão, de onde vem isso? Da testosterona. Como a gente sabe
Agora vem a questão. Tem um grupo de pesquisadores muito legal, porque entre esses pesquisadores tinha um cara que foi levantador de peso de alto nível. Então ele tinha condição de chegar na equipe sueca de levantador de peso e chamar os brothers dele para participar dos estudos. Então esse estudo, vindo diretamente da Suécia, né, pegou atletas de levantamento de peso que estavam nos venenos. Eram os caras que competiam no nível mundial. Então os caras estavam no veneno. Beleza. Aí ele pegou também um segundo grupo, que era o levantador de peso que não estava no veneno. Então eram as competições naturais ali, né? O cara que fazia o antidoping, tudo bonitinho. E tinha um terceiro grupo, que eram as pessoas destreinadas, perdão. O terceiro grupo eram as pessoas destreinadas. E o que eles faziam? Eles tiravam pedaços de músculo do trapézio, lembra? Esse carinha é o trapézio. E tiravam também pedaços de músculo do vasto lateral. Então ele tirava pedaço de músculo dos membros superiores e dos membros inferiores. Beleza, né? Como é que se tira pedacinho de músculo? Biópsia. É isso aí. Eu já tô afim de mostrar a foto dos procedimentos para vocês conhecerem bem. Então, cara, olha a agulha. Você tá vendo o dedo do cara e a agulha, né? Você faz um rasguinho, enfia uma agulha e tira um caroço de feijão de dentro do músculo do cara. No caso aí é o gastrocnêmio, mas no estudo isso foi feito no vasto lateral e no trapézio. Tá afim de, tá afim de ser cobaia de um desse? Deve ser de liça, né? Então, o que eles queriam? Eles queriam ver a quantidade de receptores androgênicos nesses músculos. Então, quantos receptores androgênicos existem no trapézio, né, nas fibras do trapézio ou nas fibras do vasto lateral? Por que eu quero saber do receptor androgênico? Aqui eu vou fazer um rabisco para que todo mundo esteja no mesmo local, tá bom? Mas depois vocês estudem nas aulas sobre anabolizantes, que eu já falei sobre ela. No caso, a aula vai falar de testosterona, né? Procura aí. O que acontece, pessoal? Vamos imaginar uma célula. A sua célula, ela tem uma membrana de gordura e dentro da sua célula tem um núcleo, onde fica o seu DNA, que também tem a sua membrana. Os esteroides anabolizantes, no caso a gente pode falar da testosterona, né? Eles são também moléculas de gordura. Então, eles conseguem atravessar essa membrana. Então, eles atravessam essa membrana. Beleza, né? Então, o seu esteroide anabolizante, ele consegue entrar na sua célula. E o que o esteroide anabolizante faz? Ele faz você construir mais proteína atuando lá no seu núcleo, estimulando a síntese proteica. Desde o seu princípio. Então, o que vai acontecer, gente? O esteroide anabolizante, para atuar, ele precisa entrar no núcleo. Só que para ele ter essa ação, ele precisa de um condutor, de um guia, de um porteiro. E esse receptor nuclear, né, que é o que ele precisa aqui, o receptor nuclear, é o que a gente chama de receptor androgênico. Então, para funcionar diretamente, né, pelo mecanismo de aumento de síntese proteica, o esteroide anabolizante ele precisa de um receptor androgênico. Esse conjunto de esteroide receptor é que vai realizar essa ação direta, fazendo com que a testosterona ou os esteroides anabolizantes aumentem a síntese proteica. Então, se eu tiver muitos receptores androgênicos, isso quer dizer que a testosterona ou os esteroides anabolizantes, eles têm uma margem gigantesca para atuar. Ah, Paulo, mas esse é o receptor da testosterona e o receptor da nandrolona. Velho, é tudo a mesma coisa, pelo amor de Deus. O que muda quando você modifica a testosterona para nandrolona, para oxandrolona? Muda o tempo de duração, a solubilidade, a meia-vida dela, o mecanismo de entrega, tudo isso. Mas o receptor que ele se une é sempre o mesmo. Não cai nessa lorota, eu não tenho receptor para um. Receptor é tudo receptor androgênico. Então, se eu tiver mais receptor androgênico, por exemplo, em um músculo, se eu tomo esteroide ou se eu libero testosterona, esse músculo cresce mais do que o outro. E o que esses pesquisadores fizeram? Eles compararam a quantidade de receptor androgênico em células tiradas do trapézio e células tiradas do vasto lateral. Então, olha só que coisa interessante, né? É legal esse vídeo, né? Que até tem os conhecimentos transversais. Tipo, eu não sabia que só existia um receptor androgênico. Eu não sabia que eu precisava de um receptor nuclear. Né? São coisas que a gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho. E no gráfico, eu vou deixar o gráfico aqui de ladinho já, né? E olha só, você vê se U é de untrained, pessoas não treinadas.
P de powerlifter, no caso é o levantador de peso natural, e o PAS é o powerlifter que está no anabolic steroids. Então, é o powerlifter, levantador de peso que está no suquinho. A barrinha preta é o trapézio, e a barrinha com listras diagonais é o vasto lateral. Agora, eu não sei se vocês repararam, né? Mas já namorando essa figura, vocês já começam a perceber bastante coisa. Enquanto vocês namoram a figura, você me permite fazer uma propaganda mais forte do Nerdflix, por favor? Porque assim, a galera fica, Paulo, eu queria saber mais, mas eu não acho um professor bom, mas na faculdade só me ensinaram porcaria. Gente, é por isso que eu criei o Nerdflix. Lá tem mais de 300 aulas e, como eu falei, você paga R$ 34,90 por mês. Cara, isso mal dá R$ 1 por dia. Aqui em Brasília, por exemplo, poxa, eu for tomar um açaí num lugar bacana, é R$ 30 meio litro de açaí. Um açaí por mês, você tem acesso ao maior streaming do mundo da área, onde mais tem aula com mais qualidade sobre exercício. E se você é estudante ou profissional, você ainda tem um campo que você pode emitir certificado, fazer um testezinho de conhecimento, né? Você paga uma taxinha pequena, emite um certificado que você pode usar para sua faculdade, no seu currículo e por aí vai. Então não deixem de assinar. Inclusive, você tem um aplicativo incrível, velho, que você baixa aí, já entra na sua loja de app, procura esse nome, ó, Nerdflix, tanto para Android quanto para iOS. No caso do Android, você já assina até... no caso do iOS, né? Você já pode assinar direto no app. Então entra, por favor. É bom. Conhecimento é o melhor investimento, tá? Agora, vocês já devem ter paquerado a figura enquanto eu falava, né? Só os caras que me amam, as pessoas legais que já foram assinar o Nerdflix. Eu espero que vocês sejam um desses. Primeira coisa. Olha a diferença entre o trapézio e o vasto lateral. Perceberam que, independente de ser treinado, não treinado, bombado, sempre tem muito mais receptor androgênico no trapézio do que na coxa, velho? Às vezes você vai ver aí 2 vezes, às vezes vai chegar a 3 vezes mais receptor androgênico no trapézio do que na coxa. Pois é, isso parece ser generalizado para membros superiores e inferiores. No geral, os músculos da cintura para cima, peitoral, bíceps, tríceps, trapézio, deltoide, tem muito mais receptor androgênico do que os da cintura para baixo. E a gente coloca glúteo, quadríceps e por aí vai. Isso explica muito bem a história do homem e mulher. Né? Porque quando a testosterona aparece, onde ela atua mais? Da cintura para cima. Isso aí é interessante, por isso, né, você vai ver que quando é criança, homens e mulheres têm um corpo muito parecido. Quando entra na puberdade é que o corpo deles modifica. No caso da distribuição do músculo, é porque a testosterona atua da cintura para cima. Não é que o hormônio feminino impede alguém de ganhar. É que o hormônio masculino faz ganhar mais. Mas ela não atua no corpo inteiro, ela atua no corpo inteiro, mas tem mais receptor da cintura para cima. Então, sei lá, se você tem 3 vezes mais receptor no trapézio, ela vai funcionar 3 vezes mais no trapézio do que na coxa. Simples assim, matemática pura. Agora, perceba outra coisa bacana. Conforme você vê o treinamento, né? Você vê o untrained, você vê o levantador de peso puro, você vê o que está no anabolic steroids. O que você percebe? Que a quantidade de receptor aumenta. Aonde? Da cintura para cima. Né? Não necessariamente no vasto lateral. Então o que acontece, né? O cara vai treinando, vai se tornando mais treinado, vai usando mais, ele começa a responder cada vez mais da cintura para cima. E aí, teve até um estudo clássico, né, que eu falei nesse vídeo, que assustou a galera. Aí você assiste esse vídeo, você olha o título dele, busca, e depois você assiste esse também. O que acontece? Esses estudos, eles deram esteroide anabolizante para pessoas sem treinar. Especificamente, o que eu tô falando agora, que é o do Bazin, ele deu esteroide anabolizante para uma pessoa sem treinar e botou outro para treinar sem anabolizantes. Aí você pensa, mas treinar sem anabolizante não funciona. Quem me conhece sabe que funciona. Mas aí você olha esse gráfico aqui. Caramba, Paulo, as barrinhas vermelhas são o grupo que tomou esteroide sem treinar. E a barrinha azul é o grupo que treinou sem tomar esteroide. Você vê que nos 2 casos, né, o esteroide sem treino cresce pra caramba, cresce até mais do que o treino sem esteroide, mas no caso do tríceps o negócio é ridículo. Cara, 11,85% o cara que tomou só o veneno sem levantar um cotonete contra 1,41% o cara que treinou limpo. Aí você vai pro quadríceps e você vê 6,69%
para o veneno sem treino e 5,28. Então você percebe que o esteroide faz muito mais diferença da cintura para cima, né? Não vim aquela galera de, então eu vou tomar sem treinar. Toma sem treinar, por favor. O seu risco de morte aumenta quase 4 vezes. É bom que você morre cedo, você não reproduz e a seleção natural deixa a humanidade cada vez melhor. Mas isso tem algumas implicações muito loucas, né? Por exemplo, você vai ver muito bombado grande da cintura para cima, mas desproporcional da cintura para baixo. Por quê? Porque a bomba compensa, sempre vai compensar um treino ruim, mas compensa mais o treino ruim de membros superiores do que de inferiores. E isso quer dizer que um cara sem uma boa genética para membros inferiores, dificilmente ele vai virar fisiculturista. Dificilmente, porque a margem de crescimento dele não é tão bizarra quanto a margem de crescimento da cintura para cima. E aí, né, me diz aí, esse conhecimento não te traz algumas reflexões, né? Tipo, aquela galera lá que você fica imaginando, né? As mulheres, por exemplo, começam a tomar veneno. Cara, o moleque começa a crescer absurdamente da cintura pra cima. Né? Aquelas mulheres com bração, com umbrão, aqueles malucos sabirila, que estão lá na academia tomando os venenos, né? Os caras grandão, sabirila por quê? Porque da cintura pra baixo o cara é sabiá. Né, mas da cintura pra cima o cara é um gorila. Eu não tô falando que isso vai servir com... vai generalizar, porque tem cara que tem uma genética do caceta. Mas se o cara não tiver uma boa genética, meu irmão, é muito difícil ele compensar os membros inferiores só no venenoide, tá? Então, pra finalizar, meus queridos, vocês me contem aí nos comentários quais as reflexões que vocês tiveram sabendo disso, se era novidade, se não era. Eu assim, por mais que o senso comum diga, esse lance do receptor androgênico e das comparações eu nunca tinha visto. Mas o que eu quero falar pra vocês? É algo que tá fora... Tá fora do assunto do vídeo. Na verdade, é algo sobre a possibilidade de você se tornar um cidadão europeu. O que acontece? No Brasil, tem aí aproximadamente 40 milhões de pessoas que podem ter uma cidadania italiana. Então você olha o seu sobrenome. O meu é Gentil, pô, tá na cara que é italiano. Tem um monte de gente que tem um sobrenomezinho italiano. E essas pessoas, desses 40 milhões, quase todos, 39 milhões não estão correndo atrás disso. Mas é super fácil você hoje conseguir a cidadania italiana. Por exemplo, tem uma empresa que eu estou fazendo a minha, chamada Geração Italiana, que a burocracia é zero. Você entra em contato com eles, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você manda as mensagens, tá? Os caras fazem uma pesquisa e eles mesmos correm atrás de todo esse documento. E o valor não é alto e ainda pode ser parcelado em 10 vezes. E se você tem uma família, mais parentes, primos, velho, junta todo mundo e divide o valor para todo mundo. Cara, por que eu estou tirando minha cidadania italiana? Primeiro, eu adoro viajar para a Europa. Só de eu não precisar pegar fila para entrar, né? De eu poder ter acesso, e der uma bronca, ao sistema de saúde, né? De eu ser um cidadão local que me facilita horrores as coisas, já tá muito bom. Mas se as coisas não melhorarem por aqui, pô, vou ter a possibilidade de trabalhar ganhando em euro, de estar lá fora, vou ter um plano B. E às vezes, né, eu que já tô velho e tudo, eu penso até no meu filho. Pô, meu filho vai ter uma dupla cidadania, o menino vai ter muito mais possibilidades do que eu tive, nascendo lá numa favela e tendo acesso limitado às coisas. Então fica aí a minha dica, procura o pessoal da cidadania italiana e fala assim, Paulo Gentil avisou, porque aí você consegue algumas coisitas especiais. E me conta como é que foi também, tá? Grande abraço, até a próxima!